Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 ou no www.tvmoginews.com.br em mais um programa Frente a Frente. De frente comigo hoje, José Luiz Freire de Almeida, professor, educador, de delegado de ensino a secretário de Relações Institucionais. Como ficou a carreira desse professor que agora está dentro da Prefeitura de Mogi, inclusive com uma secretaria especial criada para ele a partir do ano que vem, junto com o prefeito Marco Bertaioli. Afinal, José Luiz Freire de Almeida é político ou é técnico? Quero saber tudo, José Luiz Freire de Almeida, professor José Luiz Freire de Almeida, que eu chamo carinhosamente de Zé, porque eu tenho uma amizade com você há uns 20 anos, não é, secretário? Uns 20 anos? Já faz um tempinho, viu, Marilene? Não vou dizer nem quanto tempo, mas faz um bom tempinho, hein? Você começou no DAEE, tem 3 formações universitárias. Conta um pouquinho dessa história lá de Salesópolis, quando você nasceu numa família muito simples, para chegar onde chegou. Conta para mim, secretário. Acho que foi uma história bacana, uma história bonita, né? Meu pai era um funcionário público da área da saúde. E meu pai era uma pessoa muito carismática, muito querida, dirigia a ambulância lá. E meu pai era tão simples, né? Que tinha o transporte de ônibus de Salesópolis a Mogi. E um dia o motorista teve um problema lá de ônibus, aí o que o meu pai fez? Subiu no ônibus e trouxe o pessoal todo para Mogi. Então era uma pessoa assim muito querida, muito carismática. E essa infância também em Salesópolis aí foi muito, muito boa, né? E diferente há 60 anos, não era? Diferente, aquela vida ao ar livre, aprendendo a nadar nas represas, jogando bola, andando de bicicleta. Então tendo uma vida muito ativa, muito dinâmica, né? E lá você tem como referência meus amigos de infância, tem lá o Robertinho Cursino, que era o Coronel Cursino, o Coronel Camargo, o Vitor Vu, Antônio Melo, o Rafael. Que é o prefeito agora que é o prefeito hoje de Salesópolis. Então é um pessoal muito bacana, que nós convivemos muito durante esse período. Nas férias eu tinha uma Kombi, eu emprestava uma Kombi lá, pegava todo esse pessoal, ia lá para São Sebastião, passava uma semana. Então é uma vida muito simples, muito agitada, muito gostosa, muito curtida, né? Muito Vocês curtida, curtiram bastante, muito né? Bacana. Você e a sua família, né? Seus irmãos, seu pai sempre teve aquela coisa de filho vai estudar, não é isso? A minha família era muito simples, né? O meu pai tinha dificuldade até de colocar esse pessoal para estudar. Mas mesmo assim, nós conseguimos fazer, na época era grupo, ginásio, e viemos fazer o colégio aqui no Washington Luiz, né? Então todos meus irmãos. Porque em Salê não tinha nada disso? Não tinha, nós tínhamos até o ginásio, né? O tal ginásio, Até o ginásio. Mas aí mesmo assim meus irmãos conseguiram se formar, uma irmã se formou lá em Jacareí, no educandário, o irmão teve muito mais dificuldade, começou a estudar depois dos 40 anos e ele é um exemplo para mim também. Mas mesmo assim todos conseguiram aí se organizar. A minha irmã Heloísa, lá do Colégio Brasília, tem uma história que é a mãe também, do Marcos Melo. Marcos Melo, ela tem uma história muito bonita também. Eu tinha uma lambreta, né? Na verdade meu pai tinha uma lambreta, eu pegava essa lambreta numa segunda-feira, levava ela para um bairro de Salesópolis, onde não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, na segunda-feira, e na sexta-feira eu ia buscá-la novamente. Então, ela ficava a semana inteira Semana lá. inteira. E aí, com o tempo, ela montou uma pequena escola infantil, e essa escola infantil que era ali no Jardim Santista, meus filhos foram os primeiros a estudar ali, né? Tinha meia dúzia de alunos. Foram as cobaias dela, cobaias, né? Com esse trabalho hoje, ela está no colégio, cresceu junto com o próprio Brasilis. Silvino, aí, com o próprio Marcos Melo ajudando aí hoje na administração. Mas meus irmãos progrediram, estudaram, todos nós de uma família simples, mas de uma família de pessoas que tinham um caráter, conceito, determinação. E uma dessas coisas eu trouxe aqui para mostrar para vocês, para Mogi. Como é que você veio morar em Mogi definitivamente? Você trabalhou no DAEE e como é que foi essa época? Eu trabalhei no DAEE até de 68 a 73. Em 73 eu fui transferido para a barragem aqui de Jundiapeba. Trabalhei no DAEE também em Jundiapeba, mas daí eu já também estava estudando, fazendo um curso de Ciências Biológicas e depois curso de Biologia. E quando eu estava no segundo ano, eu já comecei também a lecionar em Biritiba Mirim. Na época eu tinha conseguido 3 aulinhas, né? 3 aulinhas de ciências na época. Comecei a lecionar em Biritiba e daí em 73 eu deixei o DAEE
e parti só para a área da educação. Comecei como professor em Biritiba Mirim, aí através de um concurso vim para Mogi das Cruzes, e a convite de uma pessoa que eu sempre considerei muito, um amigo meu, que é o Ângelo Pires, que era delegado de ensino, me convidou para dirigir a primeira escola, e eu dirigi a escola ali Enedina Gomes de Freitas, que antes era Jardim Camila. Isso lá na década de 1980 já, 80. 1980, comecei como diretor. Uhum. Aí com o tempo fiz um concurso de supervisor, e aí na administração do Chico Nogueira, que era prefeito, ele me convidou também, e aí fui delegado de ensino. Uhum. Que era então delegado de ensino. Era delegado de ensino. Que a gente achava até que era meio ligado à polícia, aquelas coisas de polícia, né? Isso, daí eu fiquei de 1889 a 92, deixei e depois fiz um concurso, depois quando entrou o Mário Covas e a Rose Neubauer, eles deram um outro sistema, então quem quisesse ser dirigente de ensino teria que ser através de uma prova, de um concurso interno. Daí eu fiz esse concurso interno, votei de 2005 de 2000 a 2005. Não, é o contrário, 1995 a 2000. E na época, na delegacia de ensino, eu fazia uma série de atividades, Olimpec, Olimpíada. Você pegou essa mudança, né, da delegacia de ensino para a diretoria regional de ensino. Isso. Foi toda essa estrutura do Mário Covas e da Rose Neubauer. Mário Covas, E aí quando o Junge, ele se interessou aí para ser candidato a prefeito, um grande político, ele foi pessoalmente na minha casa convidar para que eu também participasse da campanha dele naquela época. Ah, então você já fez a campanha do Junge lá atrás. E aí eu tinha uma equipe muito forte na delegacia de ensino, que na verdade muitos me acompanham até hoje. Uhum. E junto com toda a equipe do Junge, os companheiros, na época Mel, o Luiz, o Suzuki, nós organizamos um plano de governo participativo. E eu fiz várias reuniões nos bairros, e dessa maneira aí o Junge depois me levou na secretaria, né, na Secretaria de Assistência Social. Até então, secretário Zé Luiz, você não tinha entrado na política até então, você era sempre área muito técnica, não era? Não, até aquele momento não tinha nada a ver com... Nunca foi ligado à política? Né, assim... E aceitou o convite do Junge por quê? Não, é que o Junge, como ele foi na minha casa me convidar... Mas você tinha amizade com ele, essa amizade assim? Não, a amizade é que como eu fazia uma administração na delegacia, uma série de atividades que eu fazia, eu acho que chamou a atenção dele, em termos de organização. E você não era próximo assim? Não tinha muita proximidade do Junge, não. Nossa, estranho, né? Ele foi lá te chamar para cuidar dessa estrutura técnica. Ele conhecia, a gente tinha uma amizade, tinha um respeito, como eu tenho até hoje, né? E uma admiração. Afinal de contas, eu fiquei 8 anos na administração dele. 8 anos do Junge, e para ficar 8 anos com o Junge não é qualquer um também, não. Você sabe disso. Eu sei disso. Você conhece Junge, o prefeito Jundiabe, que era ali, né, no dia a dia. Então, quer dizer, você entrou na política pela campanha do Junge e acabou sendo convidado em 2000 para ser secretário de Assistência Social. Eu fiquei durante os 4 anos e aí campanha novamente. E depois desses 4 anos, ele me convidou, isso bem antes de terminar, ele falou, Zé, você vai continuar comigo aqui, né? Para mim foi uma grande satisfação, você vai continuar comigo mais 4 anos, né? E você ficou na reeleição? Eu sempre procurei trabalhar com ele com muita dedicação, determinação. Eu cuidei na área da habitação uma época também. Que era vinculada à Secretaria de Assistência Social. E tinha um relacionamento também que uma pessoa que eu considero, gosto muito, é uma pessoa simples, é uma pessoa que não aparece muito, mas a dona Elza Abe é uma pessoa sensacional. Dona Elza. Então, de uma simplicidade, né? Então sempre tive um grande respeito por ela também, a respeito a Elza Abe é realmente uma pessoa muito especial. Fiquei durante esses 8 anos com o Junge. Agora, me fala uma coisa, você era secretário de Assistência Social, que foi o começo daquela estrutura da assistência, não foi? Certo. Não foi? De começar a cuidar da assistência social da cidade, assim, a miúde, não foi? Então, naquela época, a Secretaria de Assistência Social ainda estava caminhando. Então, eu fiz vários cursos. Inclusive na PUC, eu fiz um curso na PUC e depois consegui trazer uma consultoria da PUC para dar assessoria aqui em Mogi. E com essa assessoria, nós criamos depois os concursos também. Hoje a maior parte dos assistentes sociais são concursados. E naquele período também... Para montar aquela estrutura que tem hoje. A estrutura, e mesmo naquele período eu implantei vários projetos. Eu implantei, por exemplo, o CECIM, que é um centro de convivência dos idosos, o CERIM. CERIM dos idosos. Dos idosos, o Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, que era de atendimento a criança e adolescente. Então nós criamos vários... E começaram a criar os conselhos também em Mogi, não foi? Os conselhos também foram todos, a maior parte
criados naquela época. Nós tivemos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, mesmo o Conselho Municipal da Pessoa Portadora com Deficiência. Nós criamos a maior parte dos conselhos na administração do Junge naquele período, então, através da Secretaria de Assistência Social. Foi o trabalho mesmo de asfaltar ali a assistência social no dia a dia. Foi sedimentado bem, e essa participação que eu tive na PUC, inclusive eu saí numa revista do governo federal, em termos de gestão na área de assistência social, que eles consideraram que avançou muito aqui em Mogi. Tanto avançou, foi mesmo, né? Olhando lá para trás, a gente percebe isso, né? Avançou bastante, né? Porque a assistência social, quando eu entrei, todo lugar que eu entro, eu crio um pouco de confusão, né? Você conta essa parte, assim, dessa sua polêmica. Na época, o Junge, quando me convidou, eu já fiquei um pouco meio arredio. Eu falei, Junge, eu não vou trabalhar numa secretaria que eu vou ficar dando cesta básica, essas coisas, assistencialismo. Você sempre foi meio contra isso, né? Não é que tem coisas que você pode fazer, mas o assistencialismo ele não leva muito. Por si só não adianta. Ele denigre a pessoa, a cidadania da pessoa, né? Então, Junge, mas nessa secretaria e tal, de promoção social, então eu entrei e já mudei o nome. Naquela época eu já mudei Secretaria de Cidadania e Ação Social. Eu lembro disso, Cidadania e Ação Social. Já falei com hoje, vamos pelo menos mudar o nome dessa secretaria para ver o que acontece. Porque você não queria no começo, Era Secretaria de Promoção Social. Mas você não gostava no começo, você não queria. Não, mas em todo lugar que eu fui... Você foi meio... Não, mas em todo local que eu vou, para mim sempre é um desafio novo. E aonde eu for, eu começo como se fosse um desafio maior. Mas todo mundo achava que você ia ser secretário de Educação naquela época. Mas em nenhum momento nós combinamos, conversamos, nem nada Mas para você foi um aprendizado, não foi? Para mim foi excelente, porque como agora eu já passei pela educação, já passei pela assistência social, passei pela cultura, e cada lugar você vai tendo um aprendizado. E eu acho que a formação que você deve ter escolar, eu sempre achei isso, que você tem que ser generalista, porque a hora que você for especialista, você só sabe apertar parafuso. Exatamente. Se você tiver uma formação, um pouco, né, se você tiver uma formação geral, você pode ir na educação, você pode ir na assistência, aí você tem que se estudar, né? Na assistência eu tive que estudar muito, porque era tudo novidade para mim. Você acabou aprendendo junto com a estrutura que você montou. Aprendi muita coisa, né? Esses cursos da PUC são excelentes, fantásticos, né? Inclusive, depois tem gente da PUC que prestou concurso e hoje está trabalhando aí também. Acabou vindo para cá. Agora, secretário José Luiz Freire de Almeida, antes de a gente entrar na cultura, que nós vamos falar disso, inclusive, mais de perto aqui com você, nós temos um detalhe. Quando você estava na Secretaria de Cidadania e Ação Social, você falou, vamos ter que fazer alguma coisa para movimentar a cidade, que foram os Canarinhos do Itapetí. Certo. Eu me lembro que eu estava lá no começo daquela estrutura toda, eu acompanhei. E a sua luta para montar realmente um lugar em que as pessoas carentes, as crianças e adolescentes carentes, pudessem ser assim um destaque. Conta para mim dessa menina dos olhos sua, que eu sei que foi aquela coisa regada ali no dia a dia. Então, eu aprendi isso com um projeto do governo federal que chamava Agente Jovem. O Agente Jovem era um projeto de adolescentes de 15 a 17 anos e só adolescentes da pá virada. Só adolescente da pá virada. Eu achei interessante uma vez, eu não vou colocar o bairro até para não discriminar o bairro, mas eram 25 jovens, eu tinha 6 grupos em 6 bairros, 150 jovens, só da pá virada. Que tinha alguma passagem lá mandava para nós lá, e eu fiz esse trabalho. Aí uma vez eu fui num desses grupos e eu gostava sempre de ser acompanhado, eu vou levar a imprensa, né, para acompanhar. Então quando eu cheguei com a imprensa lá e com o fotógrafo, eu não entendi e de repente sumiu todo mundo, né? Falei, mas caramba, eu nunca vi, porque normalmente as pessoas ficam querendo sair na foto, né? Mas daí todo mundo sumiu. Mas daí que eu entendi, né? Porque se alguém se identificasse um deles aí pelo jornal, já viu, né? Para eles era barra pesada. Então, aí começou esse projeto, que eu achei que é um projeto muito bem estruturado. Na época eu já trabalhava com uma japinha lá que trabalha comigo eternamente, a Eni Sato, ajudou a coordenar. E daí surgiu essa ideia de eu criar os Canarinhos do Itapetí. Na verdade, o Junge me chamou, falou, Zé, eu queria que você criasse um coral aqui para representar a cidade nos eventos oficiais. Aí eu, teimoso de novo, falei, Junge, vamos fazer o seguinte, Junge, ao invés de eu criar um coral desse, que vai ficar, vamos fazer com crianças. E fiz o mesmo projeto do Agente Jovem com os Canarinhos do Itapetí. Então, eu criei em 6 bairros, 150 crianças de 7 a 14 anos. E um projeto que deu super certo. E hoje, olha, esses dias nós tivemos um lançamento lá no Fundo Social. Sorriso, né? Sorriso lá.
Natal de Sorriso. Natal de Sorriso e a apresentação da Orquestra Sinfônica. Casa, e a apresentação da Orquestra Sinfônica e... Emocionante. Emocionante. E aí o Lelis fez um reconhecimento. Olha, eu queria reconhecer que esse é um trabalho, é um fruto de um trabalho de longo tempo feito pelo professor José Luiz. E eu vi aquelas crianças que na época tinham 6, 7 anos tocando ali meninos. na orquestra. Então isso para mim vale mais que qualquer coisa. A menina dos olhos do secretário José Luiz Freire de Almeida, o Canarinhos do Tapeti, que está aí brilhando, já cantou com o Ivan Lins, com o Elba Ramalho, com o Fábio Júnior esse ano, Milton Nascimento, que foi maravilhosa, né? A apresentação, impressionado, maravilhosa a apresentação, eu estava lá. E daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós vamos falar da Secretaria de Cultura até a Secretaria de Relações Institucionais. Que história é essa? E a polêmica, né? Zé Luiz Freire de Almeida, nossa, gente, vocês não têm noção. Tem um gênio. Daqui a pouco eu conto os detalhes para você. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos de frente comigo hoje o secretário José Luiz Freire de Almeida, que eu chamo de Zé carinhosamente, viu, gente? Mas a esposa dele, vou até fazer uma homenagem para Maria Helena, que ele escreveu aqui, ó, não esquece dela, senão eu apanho em casa. Ela é brava? Não, não é brava. Ela é um amor, a Maria Helena. Ela é compreensiva. Maria Eu um dia contou assim para mim na rádio, eu estava na rádio, tudo, né? Ela falou assim, Marilei, você é a única pessoa que chama o Zé Luiz de Zé. Ele detesta. É verdade que você detesta que chama de Zé? Se eu falar isso, o que vai acontecer? Todo mundo a partir de amanhã vai me chamar de Zé. A gente chama ele de Zé, que ele detesta. Então eu vou falar que é um prazer que vocês me chamem de Zé. Mas você não está acostumado, né, secretário? Não sou, né? Porque... É José Luiz. É José Luiz, de acordo com a minha irmã, e o pessoal me chama de Zé Luiz. Né? Mas Zé Luiz. Zé, de vez em quando o Bertaioli arrisca Zé, mas depois ele fala professor, depois ele volta Zé. Mas o Bertaioli de vez em quando chama você de Zé, então, o prefeito. Chama. Mas eu chamo sempre. E às vezes quando chamava de Zé, eu fazia uma pequena observação. Hoje eu não posso fazer mais. Não, né? Não pode falar, hein? Não pode. Aliás, essa sua fama, assim, de ter gênio forte, ser meio polêmico, meio bravo, assim, é verdade isso? Acho que é quem não convive comigo. Né? Acho que é quem não convive comigo. O pessoal tem meio assim, eu não sei não, ser secretário... É que pessoas, eu tenho uma maneira de ser que sou determinado, sistemático, você organizado, metódico, e isso às vezes dá uma atrapalha um pouco, né? Mas depois quando a pessoa acostuma comigo, é tranquilo. Depois que acostuma, o duro é acostumar, né, Eu tenho pessoas que estão comigo há mais de 15 anos trabalhando. A Eliane Mangini, coitada, né, menina? A Solange Urbano... Eu tenho um menino que já está há mais tempo também, o Márcio, e esse pessoal... Já está acostumado com você. Né? Mas eu sei que o pessoal do Carnaval, eu vou contar aqui, porque todo ano eu cubro o Carnaval. E o secretário José Luiz Freire de Almeida, secretário de Cultura durante 4 anos, inclusive deixa a Secretaria de Cultura agora para o Matheus Sartori, ele simplesmente no Carnaval baixou um decreto lá que não podia chegar atrasado de jeito nenhum. Esse homem no primeiro ano deu um perereco, não foi, Zé? Mas depois foi melhorando, não foi? Depois foi melhorando. Esse último porque o Carnaval atrasava 1 hora, 1h30. A casa da Maria Joana. O secretário Zé Luiz, ele tinha um chicote. Não era assim. Menino, ele falava, atrasou, perde ponto. Atrasou, perde... Não é isso? Não, em todo lugar que eu vou, as coisas têm que ser organizadas, porque para mim tem que ter respeito às pessoas. As pessoas que saem de casa, se deslocam com tanta dificuldade, ficam na arquibancada. E aí um bando de pessoal desorganizado faz o que quer. Comigo eu não gosto disso. Então, na verdade, em função do benefício da maioria, eu tenho às vezes pequenos atritinhos com a minoria. Mas em termos de carnaval, nós evoluímos nos 4 anos, você viu esse último agora, foi tranquilo, né? Só uma escola que deu uma atrasadinha e tal, mas a maior parte, e eles gostam dessa organização, porque mostram respeito. O carnaval está bonito, está bem organizado e respeita a população. Então começa e termina, não atrasa. E você colocou isso lá? Então, coloquei, conversando, combinando, e quando também não é assim, a gente exige, né? Daí tira ponto, sei lá, e a pessoa vai aprendendo. Tem gente que aprende fácil, mas tem gente que demora mais um pouco. Mas hoje está esse entrosamento nosso aí com o pessoal do Carnaval, com os presidentes, é tranquilo, é bom. Eles, né, na hora da disputa lá, cada um por si e Deus por todos, mas em termos de organização, eles estão organizando e estão colaborando muito, né? Então, quero parabenizar. Você fez vários encontros comigo em outros locais, na própria rádio, e viu os bates que davam lá. Mas hoje não há necessidade.
Hoje melhorou muito. Inclusive, essa coisa da organização, que você preza tanto, acabou dando uma ajeitada melhor no carnaval, nessa organização dos horários, principalmente, né, da distribuição das escolas, de respeitar o público. Isso melhorou muito, eu posso falar, porque e o carnaval é uma estrutura muito ano. forte, viu? O pessoal que não acompanha, o carnaval é uma estrutura, é uma organização, é arquibancada, é som, é segurança, é toda uma estrutura, né? Toda a estrutura. Luz, jurados, qualquer coisinha jurado já dá problema. Já dá Você viu que pau. nós tivemos problemas. Nossa Senhora, cada babado, né, Zé, mas que é a gente já difícil, passou. quando passa o carnaval a gente fala ufa, né? Porque deu tudo certo. é terrível. Agora, secretário, como é que foi assumir a Secretaria de Cultura, né? Você veio da Ação Cidadania e Ação Social, que depois virou Assistência Social, que está lá a Marinês Piva hoje, e você, na verdade, foi assumir a Secretaria de Cultura. Todo mundo falou, nossa, o Zé Luiz na Secretaria de Cultura, que vai dar o Zé na cultura, né? Que foi um outro desafio também. Olha, foi um desafio e a cultura é um campo totalmente diferente. Se você pega a educação, você pega alguns outros setores, é tudo mais ou menos padronizado. A cultura não. A cultura são cabeças múltiplas, pensamentos diferentes. Tudo muito aberto, né? Muito aberto, ideias inovadoras, desafios grandes. Então é uma coisa diferente. Então o que eu fiz no primeiro momento? Eu convidei todo mundo. Nós tivemos quase 300 pessoas no primeiro ano para eu ouvir um pouco o que eles pensavam, o que queriam, qual era o perfil. Mas aí você verifica que artista, cada um é mais ou menos por si, porque é evidente que cada um é uma competição muito grande. Então, dificilmente se une para um bem comum. Mas mesmo assim, não um bem comum, que eu quis dizer, cada um quer cuidar da sua vida. Mas aí, nessa primeira conversa, eu fui aprendendo, fui apanhando muito, mas aí muita coisa eu fiz que deu certo. Por exemplo, artistas plásticos não tinham espaços para fazer as suas exposições. Aí nós abrimos um espaço aberto lá no CIART, né? E além do espaço aberto, a cada 15 dias, um artista ele expõe. Ele pode expor lá no CIART ou na prefeitura. E qual é o diferencial disso? Eles tiveram que apresentar projetos, porque eu não convido amigo nenhum meu para expor. Nem para tomar café você convida. Para tomar café pode ser. Muito mas eu raro, não trabalho com esse negócio de compadrio. Não, isso não adianta. Não dá jeitinho com você. Então, uma série de regras, o próprio teatro, por exemplo. O teatro era meio assim, olha, eu sou amigo do secretário, então ele consegue lá. Ninguém mais é amigo do secretário. Eu coloquei regras para você usar, tem uma taxa. Na terça-feira, pode-se usar graciosamente, qualquer grupo. Olha, eu quero fazer uma apresentação de teatro. Terça-feira é livre para mogiano. Contanto que você não cobre ingresso. Se você vai ter lucro lá, é um bem público, tem que pagar. Você paga uma taxa que por um teatro daquele, a taxa é quase pequena, né? Centenário, não dá nem para manutenção do teatro, mas pelo menos se organiza. Então a pessoa vai lá, se inscreve e reserva e tem garantido. Então não tem mais esse negócio, olha, eu sou amigo do secretário, eu vou lá. Eu não estou dizendo que os meus colegas anteriores fizeram isso, mas não tinha uma regra que todo mundo tinha o mesmo direito. E o teatro também é uma coisa que eu acho lindo também, você fala dos canarinhos, mas nós temos um projeto de teatro infantil toda quarta-feira, nós trazemos crianças de todos os bairros da cidade para assistirem peças teatrais que passam em São Paulo. Então é uma formação de um público, uma oportunidade de crianças sonharem. Aí você passa Bela Adormecida, Pinóquio e vários clássicos aí da literatura. É um negócio forte, que às vezes não tem divulgação, não tem tal, mas é uma coisa muito, muito forte. E na área da cultura, a praça, por exemplo, hoje, sábado e domingo. É Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, quem que canta lá? Quem canta é quem se inscreve e quer cantar. E além disso, se você pegar a virada cultural de Mogi das Cruzes, pode ter certeza, nenhuma virada cultural no estado todo tem um potencial da nossa virada cultural. Por quê? Além dos artistas que são contratados por São Paulo, a gente coloca muitos artistas aqui da nossa região. Aí criamos também um Festival de Inverno. O Festival de Inverno também é um sucesso. Esse ano eu estive em Itaiaspeba, eu estive aqui em Sabaúna. Nossa, maravilhoso, né? O primeiro ano foi, acho que o segundo, terceiro ano que eu estou implementando. Maravilhoso, assim, o pessoal participando. Então, vários eventos. Secretário, nós temos uma lição de casa que é o tal do Centro Cultural, que não conseguiu sair do papel por causa de falta de verbas.
Como é que fica o Centro Cultural para o próximo mandato? Você já tem noção disso? Mesmo você não sendo secretário de Cultura agora? Olha, administrar uma cidade não é fácil no seu dia a dia, porque você sempre tem as prioridades que são básicas para toda a população, em termos de água, pavimentação, saúde, escola, creche. E na maior parte dessas necessidades, você alavanca a maior parte dos recursos. Então, todo esse pessoal que consegue essas necessidades básicas, eles têm uma necessidade acima dessas necessidades básicas. Quem já tem tudo isso. E o Centro Cultural, Mogi, vai ter que um dia o prefeito direcionar sua atenção para um centro cultural. Porque Mogi, nesse redor aqui de 10 municípios do Alto Tietê, é uma potência regional. Mas para você construir, falta um centro cultural. Mas para você construir um centro cultural, por exemplo, você usa, da maneira que se pretende, usa mais ou menos quase 25 milhões. É muito dinheiro. Agora, 25 milhões na saúde é uma coisa, no centro cultural é outra. Mas mesmo assim, o prefeito, ele tem como uma das prioridades, nesse plano de governo, a viabilidade de um centro cultural. Não sabemos ainda como fazer uma parceria, de repente, né? Mas aqui, hoje, nós temos, em termos de equipamentos culturais, o teatro, ele cabe 300 pessoas, né? O Senforp acabou virando também uma opção. 700 pessoas, está sendo uma opção para a cidade. Mas o Centro Cultural, ele... Vai vir. Um dia vai ter que vir para essa cidade, né? Está sensitivo? Porque ela tá evoluindo em todos os sentidos, né? Saúde, educação... essa cidade, por exemplo, apenas 40 quilômetros de São Paulo, mas uma cidade de qualidade de vida. Cultural, Zé, você sabe disso, você sabe que eu conheço muito bem a região, estou aqui, óbvio, desde que eu nasci. E sempre se toca nesse assunto do Centro Cultural para Mogi. Então, é uma necessidade cultural regional, eu concordo com você, regional mesmo. Você sente isso também, né? Eu sinto isso, por exemplo, recentemente nós tivemos um encontro de todos os secretários de cultura aqui no Paradise, daquela vinda do governador Geraldo Alckmin, onde os prefeitos estavam levando todos os pleitos, agenda metropolitana, todos os pleitos aqui da cidade. Nós levamos como pleito aqui a construção de um centro cultural apoiado por todos os secretários de cultura da região. De repente faz uma coisa regional, entendeu? Com o apoio do governo do e Estado. Eu acho que é uma saída. Sem o apoio do governo do Estado e do próprio governo federal, fica difícil. Para um prefeito investir um valor desse num centro cultural não é muito fácil, não. Agora, secretário José Luiz Freire de Almeida. O secretário José Luiz Freire de Almeida, que é da Cultura atualmente, está passando a pasta para a próxima administração para o Matheus Sartori, que é cantor, produtor musical, conhecidíssimo, cantou o hino Mogi da nova versão. É verdade. Que é um menino, né? Na verdade, a gente chama de menino, né? Porque tem a metade da sua idade. Tem. Né? É um menino. Que está todo mundo falando, poxa, que legal, uma pessoa ligada à cultura. Como é que você viu esse anúncio do prefeito Marco Bertari para o próximo mandato? Eu acho que essa atitude do prefeito, ela foi muito positiva no seguinte sentido, né? As pessoas têm que começar um dia. E o Matheus, ele... Gente nova. É gente nova, né? E o Matheus tem essa produção dele particular, através dos eventos, ele produz muito bem. Ele vai ver que a diferença de ser um produtor dele particular e ir para o poder público é diferente, porque lá às vezes tem que se adaptar totalmente, tem que se adaptar, né? Porque às vezes não é assim, você vai comprar uma caneta, você não pega, pega esse dinheiro e vai comprar caneta, você não pode fazer isso no poder público. Mas ele, né? com esse potencial que ele tem, com esse apoio que tem da classe artística, e pode ter certeza do prefeito e do meu apoio total também no que ele precisar. Você não sente que ele vai alavancar ainda mais a cultura? Eu acho que ele pode dar um novo rumo, porque cada pessoa, ninguém cria nada, ninguém inventa nada e ninguém é Deus. Cada secretário que passou sedimentou alguma coisa de uma certa maneira. Deixou uma marca. Deixa uma marca, deixa uma estrutura. E os que vêm vão aprimorando, pode aprimorar mais. Lapidando até, né? Todas essa estrutura. Eu acho que o Armando Sérgio, o professor Jurandir, o Adamilton, Denerjano Tavares de Lira. O Denerjano tinha um trabalho bonito em termos de oficinas e tal. Então, cada pessoa que, se tiver boa vontade, cada pessoa vai sedimentando e aí o próximo pode aprimorar. E eu acho que o Matheus, ele é querido aí na cidade. Respeitado e... Só para você ter uma ideia, eu coloquei já a Secretaria da Cultura à disposição dele, com os funcionários, para que ele possa tomar pé da situação, fazendo a transição. Mas Eliana Mangini você vai levar com você não vai deixar para ele?
Aí é uma questão que esse pessoal me acompanha há muito tempo, né? Tá vendo? Tá certo? Ah lá, tá vendo? Eu não falei? Esse pessoal me acompanha. Você já tá levando Suzuki, Suzuki, a Eliane Mangini. Não, por enquanto é só, né? Não vai, só? Porque a Solange não tem Solange como, não dá, né? porque é dos Canarinhos. Solange Urbano você vai ter que deixar lá. Mas eu tenho uma equipe de trabalho que eu tenho confiança. Que te acompanha. Tenho confiança, né? Por exemplo, nós trabalhamos com orçamento, tal. Normalmente a Eliana trabalha mais com essa questão de orçamento, eu não preciso me preocupar. As questões estão tudo do jeito que eu gosto. Trabalhar com você não é fácil, hein, Zé? Não, você é ali, ó, fácil. 1 a 1. Não, é pingo no i, né? 1 mais 1 é 2 e mais acabou. 2, isso é mais ou menos assim. Não é? É mais ou menos não assim. tem desvio de 2,5, 3, não tem é mais jeito. ou menos assim. Né? Você é meio sistemático em Não, relação mas a isso. é um raciocínio, sei lá, é um raciocínio mais matemático. O pessoal fala que você é muito sério, né, Zé? Com dinheiro público. Não, isso eu tenho Você é muito sério. 44 anos de serviço público. Eu me envolvi em alguma coisa durante esse período? Ave Maria. De jeito nenhum. Ave Maria. Isso Maria Helena que eu digo. Essa é uma linha do meu pai, né? Meu pai era muito simples, muito sério. mas muito sério. Só para você ter uma coisa muito estranha, às vezes eu não gosto de falar isso, mas meu pai, ele faleceu, né? E ele tinha a liberdade de comprar onde ele queria, lá em Salesópolis, né? Aí depois fiado. Fiado, né? Depois de um tempo que ele faleceu, né? Eu fui em todos os lugares lá para perguntar, olha, se meu pai tinha deixado alguma coisa lá que eu queria acertar, tal. Não, seu pai só deixou saldo, não deixou nada, quer dizer, é retidão, né? Então isso a gente... Tem que levar para a vida. É retidão, né? Depois do intervalo comercial, quero saber do secretário José Luiz Freire de Almeida, o Zé, se ele vai fazer alguma estrutura fantástica na tal da Secretaria de Relações Institucionais. Diz que ele vai ser um super secretário. Que história é essa? Não Super secretário. Será, Zé? Não. Depois do intervalo ele vai contar pra gente, inclusive a relação dele com o prefeito Marco Bertaioli e por que essa secretaria nova, que vai ser uma ouvidoria com mais algumas estruturas. Depois do intervalo comercial, eu conto os detalhes. Até já. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o secretário José Luiz Freire de Almeida. Secretário José Luiz Freire de Almeida, que agora vai ser secretário de Relações Institucionais. Eu achei lindo o nome da secretaria. Que história é essa, Zé? Secretário de Relações Institucionais. De onde surgiu esse nome dessa secretaria, que é uma ouvidoria com outras funções também? Conta para mim. Olha que o próprio prefeito, né, o Marco Bertaioli, né, o prefeito Bertaioli, ele, acho que me observando durante todo esse período, ele queria alguém na prefeitura que pudesse exercer uma função que fizesse um interrelacionamento entre as próprias secretarias, em termos de acompanhamento de projetos, de envolvimento, de participação, e o que for possível também um relacionamento institucional aí com outras instâncias, o próprio governo federal, o governo estadual, em termos de convênios. Então, é com essa ideia do prefeito que ele vai criar essa nova secretaria. Nós já estamos iniciando um pequeno trabalho, Marilei. Você está com uma lição de casa, né, tem uma lição de casa, nós estamos trabalhando já com grupos de funcionários, eu tenho conversado com funcionários, às vezes 1 a 1, conhecendo o perfil, e o importante e o interessante é o potencial dos funcionários que nós temos na prefeitura. E às vezes é mal utilizado, né? Eu tenho observado isso, então tem um potencial muito grande. Eu já fiz um encontro, por exemplo, com 48 funcionários de cada secretaria. E através desses secretários, a pedido do próprio prefeito, nós estamos discutindo um pouco a questão de um planejamento, mas um planejamento setorial, porque às vezes as secretarias elas não se conversam muito. Então eu comecei com esse trabalho com os funcionários. Nós vamos organizar um plano estratégico, um plano tático, um plano operacional de toda a prefeitura. Mas eu estou trabalhando por departamentos, eu trabalhei com funcionários, aí eu tenho os diretores da prefeitura, eu já fiz um encontro com os diretores e vou fazer com os secretários. E no final de toda essa conversa, nós vamos juntar esses 3 grupos e com o programa de governo, com tudo aquilo que o prefeito falou na sua campanha eleitoral, suas ideias, né? Ele tem muita criatividade nesse sentido. Nós vamos trabalhar com os secretários e na administração
4 anos aí, cada secretário já tem mais ou menos o plano de metas do prefeito e aquilo que cada um pode fazer durante esse período de uma maneira integrada, entrosada, e esse trabalho que a gente vai articular na prefeitura. Então é um trabalho, para mim, novo novamente, né? Isso é gostoso, porque a gente não para no tempo. É um trabalho de pesquisa, um trabalho de estudo, mas eu já estou gostando muito, porque o potencial dos funcionários é uma coisa espetacular e a animação deles me coloca mais animado ainda. E essa história de você ser supersecretário? Que história é essa? Isso não existe, Maria, sabe por quê? Não existe nenhum funcionário, secretário da prefeitura que seja mais importante que o outro. Embora um possa ter uma pasta com orçamento maior, mas cada secretário tem uma importância fundamental. Se você pegar um jurídico e não funcionar, não anda outras coisas. Se você pegar um da finança que não funcionar, não anda outras coisas. Então, na verdade, é uma articulação de forças, uma articulação de ideias, e esse entrosamento dos secretários é que faz o sucesso de uma boa administração. Porque, na verdade, nós trabalhamos para o sucesso da administração, na melhoria, na qualidade dos serviços públicos que a prefeitura tem que fornecer à população. Esse é o ideal, essa é a meta, é essa maneira que o prefeito vê. O prefeito nosso, vocês sabem disso, é um prefeito jovem, dinâmico e tem ideias e relacionamento, tanto no governo federal, governo estadual, e são essas ideias que ele passa para esse grupo de secretários, que o nosso trabalho, a nossa obrigação é cada vez melhorar a prestação de serviço para a população. Agora, secretário Zé Luiz, você tem uma relação muito próxima do prefeito Marco Bertaioli. Quando começou essa relação sua com ele? Já na administração do Junge? Então, quando nós estávamos na administração do Junge, o Marco ia sair candidato. E eu me recordo, a deputado, e eu me recordo que ele chegou na época para o Junge e falou: olha, Junge, dos secretários daqui da prefeitura, eu queria que você me colocasse o Zé Luiz para me dar uma força aí na campanha de deputado. E aí eu comecei nesse relacionamento com ele, na de deputado, e eu tenho, com a minha equipe, o grupo, a gente sempre tem uma facilidade de organizar as coisas. Tudo que nós fazemos é organizado. Se eu faço alguma coisa no teatro, eu sei quem vai apagar a luz, quem vai abrir a porta, quem vai falar no microfone, porque não é nada de improviso, as coisas têm que ser planejadas. Tudo certinho. Tem que ser planejadas. Então, o Marco me observando na prefeitura, ele sempre que você é muito organizado em tudo. Ele viu mais ou menos essas... Eu tenho um monte de defeito, mas às vezes também algumas qualidades. Aí, não, essa é a sua grande qualidade, segundo as pessoas. Aí nessa campanha de deputado, eu fiquei com ele, com o grupo dele e tal, eu conheci melhor. E daí de prefeito também a gente participou, mas eu tive uma participação mais efetiva agora também nessa... Para a reeleição. Para a reeleição, né? Eu consegui fazer... Você ficou coordenando, é isso? São várias pessoas, né? Ali ninguém é mais importante que ninguém, mas são vários grupos. Um faz comunicação, outro faz operacional. Eu fiz um trabalho muito interessante, e ele gostou muito, que foi um trabalho operacional, né? Nós chamamos uma série de voluntários que quisessem trabalhar conosco e eu fiz um trabalho todos os sábados. E esse grupo era mais ou menos umas 100 pessoas. Iam de casa em casa, escutando as pessoas, levando a mensagem do prefeito, todos os sábados, 100 pessoas. E fomos para Jundiapeba. Tudo voluntário? Voluntário, todo voluntário. Jundiapeba, varremos a cidade toda. Eu organizei no mapa, de uma certa maneira, que cada sábado a gente fazia toda a cidade. Diferente. Isso aí foi muito bacana também, para esse grupo de funcionários. Fazer um mapeamento da cidade. Mapeamento. E esse grupo de funcionários também, são alguns funcionários também que se colocaram à disposição, muita gente. Tem gente dos bairros. Teve um dia eu trabalhei com 60 pessoas dos bairros para ajudar nessa organização também, que eles conhecem muito a cidade. E alguns voluntários também, esse contato com a população, para eles foi muito rico, né? Porque às vezes você está aqui no centro da cidade e você não sabe o que é lá no Santos Dumont, lá no fundo do Santos Dumont. Ouvir a população. Ouvir a população de casa em casa, já no aeroporto. Aí eu mapeei tudo, a gente reunia. Eu tinha 12 líderes e cada líder tinha 10 pessoas, então eu tinha mais ou menos 120 pessoas. Então a gente dava uma orientação, saía, voltava, fazia uma avaliação. E aí o Marco sempre nas reuniões lá que a gente fazia, acompanhava, conversava com o pessoal, motivava. Então nós fizemos um trabalho bastante interessante nesse período. E é um trabalho meio de formiguinha, né? Formiguinha e... Que dá certo. E é muito gostoso, né? Porque às vezes você trabalha num lugar e você fica meio afastado. Quando eu comecei a conhecer essas pessoas também, relacionar com essas pessoas, nossa, você fica maravilhado, né? Quando
criatividade, dedicação, determinação. Foi aí que você começou a se aproximar ainda mais do prefeito, nessa parte da organização. Eu já estava aproximado pelo seguinte, só o fato dele falar, Zé, você sai de secretário e vai só fazer outra parte. Aí já tem uma relação de confiança muito grande, né? Sim, mas deu certo. Mas aí, mesmo que talvez eu não tivesse feito o trabalho, tivesse feito outro, essa relação, esse companheirismo, essa amizade, a gente tem uma admiração recíproca, né? Ele fala que eu mordo, ele assopra, é mais ou menos assim. Então dá uma... Gente, ele morde, viu? Eu não ia contar, mas ele morde. Ele já me mordeu e ele é terrível, o Zé. Só que é um cara trabalhador. Então isso ninguém pode falar, né, secretário? Eu quero agora para o jogo rápido junto com o secretário Zé Luiz Freire de Almeida. Qual o seu ídolo, Zé? Olha, meu ídolo é o meu irmão, né? Meu irmão, um menino que aos 17 anos plantava batatinha lá em Salesópolis e depois entrou num banco e com o seu estudo ele ficou gerente geral num banco, num cargo muito alto. Como é que ele chama? É o João Freire de Almeida Júnior, né? Então, tá vivo? Tá vivo. Graças a Deus. Meu ídolo... de organização, ele tem mais ou menos o meu perfil, ele é um pouco mais do que eu, mas em termos de organização, de perfil, mas é um menino, até tem uma história, o nosso sempre é curto, né, mas eu tenho uma história, aos 17 anos ele entrou num banco lá em Salesópolis, aí o gerente dele fez alguma coisa errada e queria que ele acobertasse, ele falou, não vou acobertar não. E daí o que o gerente fez? Mandou ele embora lá para Osasco, um moleque caipira lá de Salesópolis, 17 anos, ficou lá em Osasco. De Osasco ele ficou 10 vezes superior ao gerente dele que mandou embora pela organização, pelo trabalho. Mostrou o trabalho. Então é um cara que eu respeito muito e sempre me ajudou também. É o meu líder, seu ídolo. Meu ídolo. Líder de cabeceira do Zé. Olha, eu não tenho muito livro de cabeceira, mas eu tenho um livro que eu acho legal, que as pessoas, quando eu falo que eu li e gosto muito, como alguém da cultura tem que ler aqueles livros bem charmosos, né? Mas o meu não é charmoso. Eu li uma época o livro Meu Pé de Laranja Lima, do Zé Mauro de Vasconcelos, mas por que me dá uma referência muito grande? Eu tinha uma vida mais ou menos igual ao molequinho do livro, então isso me marcou muito. Então é uma coisa, uma simplicidade. E é um livro que depois se transformou em novela, filme e tal, mas é uma coisa que me marcou. Pode os meus companheiros, meus críticos acharem ruim, mas esse livro para mim marcou. Filme? O filme O Contador de História é muito interessante, né? O Contador é o Forrest Gump, o Contador de História com o Tom Hanks, né? Filme lindo. Só por sua curiosidade, e na campanha eu usei essa tática. Eu coloquei esse grupo um dia em todos os pontos de ônibus e nós tínhamos um material nosso de campanha. Então nosso pessoal sentadinho, mas isso em 100 pontos de ônibus, sentadinho num sábado lá, conversando e entregando o material para as pessoas. Frase marcante. Frase marcante, deixa eu ver. Eu acho que é uma coisa que o meu pai falava muito, né? É quando você falou um pouco essa questão de simplicidade, humildade, é não querer parecer mais do que você é. Então é querendo, às vezes, tem muita gente que quer parecer rico e depois fica pobre. Então meu pai sempre dava essa orientação. É cada passo no seu devido lugar, e eu acho que é mais ou menos essa história marcou muito para mim. Um exemplo de vida para você. Um exemplo de vida, acho que eu já citei, né? Seu irmão. Que é o próprio irmão. Que é o seu irmão, que é o seu exemplo que você seguiu. E aí eu posso ampliar também, né? Para a própria minha irmã também, a própria Heloísa, que teve aquela vida bastante difícil. E que venceu, né? E eles sempre foram, como eram, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas como eram mais capeta da família, e hoje eles se sentem até, eles me apoiaram muito, né? E eles hoje eles falam, nossa, o cara até que deu certo. Um hobby? Um hobby, eu gosto muito de fotografia. Então, principalmente das viagens, houve uma época que agora eu estou meio fora de forma, mas eu acampei o país inteirinho com meus filhos, o país todo, de norte a sul, de barraca, e fotografava tudo? Fotografava tudo, em Gramado, nossa, muitos lugares. Cor preferida? Aí é o verde, né? O verde eu tenho uma admiração pelo verde. Dia ou noite? Eu sou mais diurno. Faz o que nas horas vagas, Olha, é mais filmes, coisas assim, televisão. Você é bom em quê? E fico observando passarinhos.
Você é bom em quê? Conta pra mim. Sou bom, não sei se eu sou bom em alguma coisa, acho que Organizar. não, essa questão sim. Então, já sei. Sou bom em organização, então eu acho, né? Com certeza. Você é péssimo em quê? Eu não gosto de fazer muita média com as pessoas, não. Não faz nenhuma, né, Zé? Nenhuma, né? Fino. Isso não é... Fino? Não faço média, eu não sou de fazer médias. Se tiver que falar assim, é sim, se falar que é não, não. E acabou. E não, né, mas é isso. Você não fica enfeitando o galo, não resumindo. Sou de enfeitar muito, não. Lembrança da infância, Zé? A infância é aquilo que eu falei, né? A liberdade que a gente tem quando é criança é a coisa não tem preço. A liberdade de passear, de jogar bola, de andar de carrinho de rolemã, de nadar no rio. Isso a gente, acho que nem sonho a gente tem naquela época, porque não dá tempo de sonhar. Mas essa liberdade, principalmente nas terras lá de Salesópolis, na Tietê, para mim, vale muito. Um esporte? Esporte, sou futebol, né? Mas... O que você curte na internet? A internet eu sou muito ligada só a notícias, mais a notícias. Um lugar que você curte? Olha, um lugar que eu visitei e achei muito bacana, é lindo, é Fernando de Noronha. Você entra ali, parece que você está num lugar totalmente diferente. É evidente que eu tenho outros lugares que eu também conheci, mas ali é uma coisa, a natureza foi muito pródiga. Um sonho, Zé? Um sonho é sempre evitar de magoar as pessoas, né? E às vezes a gente faz isso, mas nunca tenho essa intenção. Então, o sonho é sempre... O que você não suporta nos outros? Eu não gosto muito de falsidade, viu? E a falsidade a gente identifica logo quando as pessoas conversam com a gente. Falsidade é uma coisa muito... Medo de quê? Olha, medo, a gente tem vários medos. Quem não tem medo é impossível. Mas hoje a violência no dia a dia é uma coisa que... Dá medo. Que dá medo, né? Mania? Mania, nem lembro mais que de mania organizar. que eu organização. Você organiza tudo. Organização. Uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, na verdade, essa mensagem é uma gratidão, né, aqui aos mogianos, porque eu estou aqui em Mogi, considerando o tempo de barragem, há 39 anos. Então, essa gratidão dessa terra que me acolheu muito bem, os amigos, os relacionamentos, e principalmente com a imprensa, eu sempre tive um relacionamento muito bom com todos. Então, é uma mensagem de gratidão ao mogiano que me acolheu tão bem. Obrigada, Zé. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, eu conheço a jornada há mais de 20 anos. E o Zé Luiz Freire realmente escolheu Como Vai Você, Robertão, para fechar o programa. Obrigada. Eu queria, com essa música, até prestar uma homenagem à Maria Helena, que é minha esposa. Oi, que chique. Que está comigo há 37 anos, né? E como você diz, deve ter muita paciência, né? Não é fraca não essa Maria Helena, viu? Beijo para Maria Helena, para seus filhos. Parabéns pelo trabalho. Você conheceu um pouquinho mais a história do Zé Luiz Freire de Almeida, secretário agora de Relações Institucionais a partir do ano que vem. Obrigada pela audiência, pelo carinho e até o próximo programa. Um beijo e até lá. Que já modificou a minha vida, razão de minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você.